Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Revista do Botafogo. E hoje nós vamos falar aqui, dentre outras coisas, sobre a nossa classificação para a Copa Libertadores contra a equipe da Universidade do Chile. Importantíssimo, fundamental para a nossa temporada. E também sobre a partida de hoje entre Botafogo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, queremos pedir a vocês que inscrevam-se aqui no nosso canal Revista do Botafogo, curtam os nossos vídeos, compartilhem, manda no grupo de todos os amigos botafoguenses. Também comente, é muito importante aqui para gerar engajamento no nosso vídeo, assim como também compartilhar, como eu já falei aqui, e ativar o sininho para que toda vez que sair um vídeo novo no nosso canal, ele possa chegar, aparecer logo para você no seu YouTube. O Botafogo venceu a equipe dos Estudiantes pela Copa Libertadores na terça-feira, que passou e garantiu a sua classificação para as oitavas de final da competição. O primeiro grande objetivo, na verdade, o grande objetivo desse primeiro semestre de 2025, muito importante para a continuidade da temporada. A gente já vem falando bastante sobre isso aqui no nosso canal, para que novas contratações possam chegar e a equipe possa estar reforçada no segundo semestre para tentar aí, quem sabe, a conquista do bicampeonato da Copa Libertadores e também mais um título de Campeonato Brasileiro ainda dentro das possibilidades. A gente observa que ao longo da temporada, bastante questionado o Renato Paiva no início do seu trabalho aqui no Botafogo, mas ele vem encontrando uma melhor forma do Botafogo jogar, conhecendo melhor os jogadores, encontrando o melhor espaço para cada um dos jogadores do nosso elenco. O Botafogo vem tendo uma evolução aí significativa nas últimas partidas dentro das competições que vem disputando. Então isso também mérito do Renato Paiva e mérito também dos jogadores que vem crescendo, que vão evoluindo durante essa temporada. Então esse foi o primeiro grande objetivo do ano, essa classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, para que depois do Mundial o Botafogo regresse e possa focar totalmente nesse objetivo de ir avançando na Libertadores. Mas é importante porque quando você vai para a mesa de negociação, nessa janela especial agora do Mundial e também essa segunda janela, né, da temporada, é muito importante na mesa de negociação você ter aí a possibilidade de jogar umas oitavas de Copa do Brasil, você tá numa parte mais alta da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar sobre isso, e você jogar umas oitavas de Copa Libertadores, isso tem atratividade na hora de contratar os jogadores, isso é muito importante. Essa partida contra a Universidade do Chile, uma partida exuberante, esplendorosa, um jogaço do Igor Jesus, realmente ele comandou, dominou as ações durante o jogo, e ele já vinha sendo sondado por vários clubes do futebol europeu. Nottingham Forest, que já foi aí 2 vezes campeão de Champions League, que já ganhou 2 vezes a Copa Intercontinental, né, o antigo Mundial. O Nottingham Forest colocou na mesa aí 20 milhões de euros para poder tirar o jogador do Botafogo. Isso aí passa de mais de 100 milhões de reais. Então é uma proposta praticamente recusável e vai se aproximando muito a saída do nosso jogador, do nosso centroavante, histórico já do Botafogo, campeão de Copa Libertadores, campeão também de Campeonato Brasileiro, o Igor Jesus, né, encaminhado aí para ser transferido para o Nottingham Forest da Inglaterra, realmente trouxe muitos resultados esportivos para o Botafogo e vai trazendo também agora esse resultado financeiro, 20 milhões de euros na conta do Botafogo, na conta da Eagle Football, né? E mediante a isso, outros jogadores também vêm chamando a atenção do futebol europeu. O Jair acabou de chegar por 10 milhões, o Botafogo contratou aí de dólares junto à equipe do Santos, e já vai chegando proposta para tirar o Jair do Botafogo. Vamos ver, tem que ser uma proposta bastante interessante, já que o Botafogo fez um alto investimento para tirar esse jogador do Santos. Talvez tenha que maturar um pouco mais, né, ter mais destaque aqui no Botafogo para depois ser vendido por altas quantias. Cuiabano também chamando bastante atenção. O Gregory, né, o Arthur Jorge, que foi o nosso treinador no ano passado, está querendo muito levar o Gregory para o futebol árabe, lá para o Al Rayyan, mas o Botafogo vai segurando a onda. Mas vamos ver nessa janela agora, parece que o Al Rayyan quer fazer uma grande proposta ao Botafogo para poder tirar o Gregory. Então realmente seria muito difícil para o nosso elenco a saída desses jogadores. O Botafogo teria que fazer contratações de altíssimo nível para poder repor essas saídas, mas o que parece mais bem encaminhado, mais certo mesmo, é a saída do Igor Jesus, que deve ficar no Botafogo somente até o Mundial de Clubes da FIFA, a Copa do Mundo de Clubes, né, histórico torneio que vai acontecer dentro de 15 dias aí nos Estados Unidos. Essas partidas de Libertadores foi uma ótima também, um bom sinal com as voltas do Arthur e do Savarino. O Arthur entrou muito bem, voltando muito bem. Savarino também voltando muito bem, né? Jogou até onde aguentou e realmente contribuiu muito para uma partida que o Botafogo conseguiu a vitória e conseguiu a classificação jogando com 1 a menos por boa parte, né? Já estamos ficando, boa parte do jogo, estamos ficando especialistas nisso,
porque isso já aconteceu na final da Libertadores contra a equipe do Atlético Mineiro, lá no famoso, fatídico 30 de novembro de 2024, e também acontecendo agora nessa partida decisiva da Libertadores contra a Universidade do Chile, onde desde os 22 minutos do primeiro tempo o Botafogo jogou com o jogador a menos, lá com a expulsão do Jair, que cometeu aquela falha, mas realmente os jogadores conseguiram se superar, e dentre esses jogadores, Arthur e Savarino realmente foi muito bem, então grandes reforços dentro do nosso próprio clube, essa evolução do Arthur e essa volta do Savarino jogando muito bem vai ajudar muito o Botafogo ao longo dessa temporada. O confronto de hoje contra o Santos, né, o Santos de Neymar, há muito tempo, desde quando o Neymar saiu do Brasil, lá em 2012, o Botafogo não encontrava esse jogador, e parece que já foram 5 partidas contra a equipe do Santos, com o Neymar, e apenas uma vitória do Santos. Então o Botafogo tem um bom retrospecto enfrentando a equipe de Santos, a equipe da Vila Belmiro, com o Neymar dentro de campo. Então queremos que essa situação se repita hoje, o Botafogo consiga mais uma vitória, porque é muito importante, para além da gente ter conquistado essa vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, chegar no Mundial num alto patamar, num nível alto, e no alto da tabela do Campeonato Brasileiro, lá entre os 6 primeiros, seria muito importante também para que o Botafogo possa retornar do Mundial e, de repente, com essas mudanças de elenco, ter aí condições de poder já brigar pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente pode até perder jogadores, sim, mas a gente acredita que a Eagle vai fazer, né, e o John Textor irão fazer uma reposição à altura do que o Botafogo merece, para que a gente possa, de fato, brigar pelos títulos. Então é muito importante que a gente já chegue no Mundial na parte mais alta da tabela, e para isso nós precisamos vencer essa partida contra o Santos e também o jogo atrasado, né, o jogo que foi adiado contra o Ceará, e aí a gente chegaria em excelentes condições para disputar o Mundial de Clubes da FIFA, e depois voltando no Mundial aí com todas as condições de brigar pelo título da Libertadores e também pelo título do Campeonato Brasileiro. Então falta muito pouco, agora 3 horas e 19 minutos, daqui a pouquinho, né, a gente gravando esse vídeo aqui, a gente já vai soltar também como estreia imediata aqui no YouTube. Então daqui a pouquinho Botafogo e Santos e Botafogo, jogo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo aí disputando essa possibilidade de subir na tabela do Campeonato Brasileiro, e vai ser muito bom ver aí mais uma vez o Botafogo em campo, né? Passou bastante tempo, não jogamos no último fim de semana, então é uma possibilidade importante do Botafogo se reencontrar aí com as vitórias no Campeonato Brasileiro, já que vem com uma sequência bastante interessante, e para a gente realmente fazer com que esses objetivos sejam cumpridos. Primeiro grande objetivo do semestre foi cumprido, passamos às oitavas de final da Libertadores, dessa partida contra a Universidade do Chile, depois de vencer Estudiantes, vencemos também a Universidade do Chile, e agora mais um grande objetivo importante é a gente chegar no Mundial, numa parte alta da tabela, e para isso temos que vencer o Santos hoje, e também depois vencer a equipe do Ceará. É importante dizer também que nessa semana, para nível de futebol, de maneira geral, nós teremos a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira, né, nas partidas contra Equador e Paraguai. Então, boa sorte ao treinador da seleção brasileira. O Botafogo tem uma história muito ligada à seleção brasileira. Nos 3 primeiros títulos da seleção brasileira, nós tivemos muitos jogadores do Botafogo com a seleção, e a gente acredita que daqui a pouco o Igor Jesus vai estar compondo aí também a seleção, porque eu não tenho dúvida que ele vai continuar apresentando o grande futebol que apresentou na partida contra a Universidade do Chile, mostrando quanto ele é um jogador grande, né? Na hora que ele precisou, ele foi lá, assumiu a responsabilidade, e a gente, acho que o Carleto, que estava dentro do estádio do Newton Santos vendo aquela partida, deve ter se arrependido de não ter levado o Igor Jesus, mas a gente acredita que muita coisa vai mudar. Ele dependeu muito ali das dicas do Rodrigo Caetano, dependeu muito ali das dicas do Juan para poder montar o time, mas ele, conhecendo mais o futebol brasileiro, vivendo o futebol brasileiro de perto, vai mudar bastante coisa nas suas convocações, e eu tenho certeza que tanto o Luiz Henrique, que justamente vinha sendo deslocado da seleção brasileira, ele que garantiu pontos dentro de campo, ganhou vaga dentro de campo, jogando camisa brasileira, da seleção brasileira, deveria ter sido convocado o Luiz Henrique, como o Igor Jesus, foram injustiçados nessas convocações, mas eu tenho certeza que o Carlito vai conseguir ajustar isso. Então boa sorte aí para a seleção brasileira, para o Carlo Ancelotti nessa estreia. E também, importante dizer que ontem tivemos a final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, e Paris Saint-Germain conquistou finalmente, depois de milhões, bilhões e bilhões de investimentos na equipe de Paris, o Paris Saint-Germain de fato consegue aí pela primeira vez o seu título de Champions League, a sua tão sonhada Champions League. E o que é interessante é que nós teremos esse confronto no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, entre Botafogo e PSG, o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Champions League. Realmente um grupo bastante complicado do Botafogo,
Mas o Botafogo precisa fazer o seu dever de casa, na verdade nem dever de casa, porque quem vai estar jogando em casa é o Seattle, mas precisa cumprir com o seu papel e vencer o Seattle dentro dos Estados Unidos para ir sonhar com alguma coisa do grupo, de repente conseguir arrancar um empate contra Atlético de Madrid ou contra PSG para poder talvez brigar por uma classificação, mas é bastante complicado porque são duas equipes de nível europeu, a gente sabe que o futebol europeu está anos-luz com relação à preparação física, com relação aos próprios talentos mesmo que conseguem, que hoje estão na Europa, né, os grandes talentos do futebol sul-americano e do futebol mundial que não seja europeu são levados muito cedo para o futebol europeu e por isso o distanciamento que existe hoje entre o futebol sul-americano e o futebol europeu, que era muito menor, por exemplo, lá nos anos 2000, nos anos 90, então é uma missão muito difícil, mas não é impossível, o Botafogo pode sim conseguir surpreender o mundo e conseguir, de repente, um bom resultado contra o PSG e o Atlético de Madrid para poder brigar por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então vamos para cima do Botafogo. Saudações alvinegras, saudações botafoguenses, meus irmãos de camisa!